A nova Duster mudou completamente. Não parece, mas mudou. A Renault conseguiu manter o estilo já consagrado do modelo. As linhas foram aprimoradas e ficaram mais parrudas. O teste de hoje é com a nova Duster na versão Iconic, a top de linha. Tudo bem, amigos? Estamos em mais um test drive com a nossa equipe. Eu aqui acompanhado do Guilherme Roquette, que depois vai, além de fazer a captação de imagens, vai prestar informações técnicas sobre este Duster 1.6 que a Renault nos forneceu para fazer uma avaliação. Nós estamos na Freeway, rumo a Gravataí, e eu já ontem fiz uma viagem de lazer. Saí um pouco da rotina da quarentena da pandemia. Eu fui ao litoral norte, por essa própria estrada aqui, a praia município, como eu chamo, porque lá é um município, de Arroio do Sal. E gostei muito do comportamento da caminhonete. Primeiro, ela está muito silenciosa, não é simplesmente uma leve reestilização dessa versão nova da Duster em relação à versão anterior. Ela foi totalmente reformulada. A Renault mudou até o ângulo do para-brisa. É um ângulo diferente da versão anterior, para melhorar o coeficiente de penetração. As portas têm uma dimensão também diferente da versão anterior. Os conjuntos ópticos, dianteiros e traseiros, também estão diferentes em relação à versão anterior. Conforme nós inclusive mencionamos na entrevista que fizemos com Kaique Ferreira, diretor de comunicação da Renault, no lançamento que nós estivemos com eles, foi feito totalmente novo o carro. Foi um grande desafio para o design, né? Essa encomenda que foi feita, digamos assim, pela Renault. Por quê? Mudar um carro que é tão conhecido e reconhecido no mercado, você pode ir para um caminho de fazer um carro completamente diferente, né? E aí você pode acertá-lo ou errar, digamos assim. Mas quando você parte de um produto que já é um sucesso do ponto de vista de design, as pessoas gostam da parte de robustez, né, das linhas em geral do produto, a opção da Renault foi exatamente fazer o novo Duster, mas mantendo o design icônico que a gente chama, né? Já reconhecido pelo Duster. Então o carro é 100% novo do ponto de vista externo, nenhuma peça da parte de carroceria externa do carro, para-choque, capô, faróis, nada disso, portas, nada disso igual. Ao ponto que na oportunidade a Renault teve a preocupação de colocar todas as versões, desde o primeiro lançamento, uma ao lado da outra, para que a imprensa pudesse comparar as mudanças, e realmente chama a atenção a versão anterior dessa, que é significativa, apesar de ela manter o mesmo visual robusto que ela sempre teve. Temos ali uma parte, um carro, né, modelado em massinha, né, em clay, que metade é o novo, metade é o velho, que dá para perceber bem essa diferença. E também os carros das gerações anteriores, né? O do lançamento lá em 2011 e a segunda geração em 2015. Quando você olha para um e olha para o outro próximo, você vê que realmente é muito fácil perceber que é completamente diferente, porém mantendo a identidade visual. Isso é muito bacana, eu acho que fomos muito felizes em conseguir fazer isso. O câmbio CVT é um câmbio macio, suave, não se ouve a troca de marchas. Nós temos um volante com regulagem de altura e profundidade, que eu acho que isso todo o carro, pelo menos, não digo os de entrada, mas pelo menos os carros do segundo degrau para cima, todos deviam ter. Esse carro aqui tem aquilo que eu reclamei que na picape da Fiat a Strada não tinha. Ele tem também a regulagem de altura do banco para facilitar o acesso de motoristas que têm uma estatura superior. A central multimídia instalada no painel tem 8 polegadas. Que proporciona uma série de informações de uso, tá? Inclusive acoplando o celular para que você possa colocar o seu Waze e ter o GPS, que foi o que eu fiz ontem, até porque, como eu disse para vocês, eu fui ao litoral e fui à casa de um parente e ele tinha se mudado e eu não conhecia o novo endereço. Botei aqui, funcionou perfeitamente até lá, encontrei, cheguei no endereço certinho, sem nenhum problema.
O volante, voltando ao volante, que eu falei que ele tem regulagem de altura e distância, ele não é bem multifuncional, mas tem algumas coisas acopladas aqui no volante que permitem que se mexa em alguma coisinha. Por exemplo, do lado direito nós temos o controle do computador de bordo e do lado esquerdo nós temos o controle do piloto automático. No próximo vídeo nós vamos detalhar o conteúdo das versões da nova Duster. Esta que o Ferlauto experimentou é a Iconic. Ela possui os 4 vidros elétricos com função 1 toque e o ar-condicionado automático acionado por comandos giratórios no painel. Muito bom, muito eficiente, silencioso. Anteriormente, na versão anterior, ele era um pouquinho barulhento, a gente ouvia o zunido dele funcionando, agora já não acontece mais. A nova geração da Duster ainda não trouxe a versão 4x4, ela pode vir mais adiante, junto com um novo motor. Mas ele tem todas as características de um carro 4x4 no sentido visual, altura do solo, largura dos pneus, o tipo de pneu, o acesso frontal e traseiro para obstáculos, para superar obstáculos, tudo isso é originário de um 4x4, mas ele é um 4x2. Uma deficiência que eu vejo nesse carro é este botão aqui atrás, que é o botão que você aumenta ou diminui ou troca as emissoras de rádio aqui atrás. Você pode fazer isso pelo toque aqui, sem dúvida. Mas colocaram isso aqui, atrás do volante. Então, como você fica atrás do volante, você está guiando, você não enxerga isso aqui. Você tem que ir pelo tato. Você tem que primeiro olhar, gravar onde estão os contatos aqui, os botões, e aí então tentar trabalhar. Uma outra deficiência que eu vi é o cinto de segurança. Não tem regulagem de altura esse cinto de segurança. Isso é uma outra necessidade que precisa se ter hoje em dia nas montadoras de automóveis, é essa regulagem de altura. Porque depende muito do tipo do cinto de segurança, ele acaba machucando o pescoço. Ele começa a roçar o pescoço e machucaça. Então, isso é uma deficiência desse carro também. Mas, se você somar os benefícios, o que ele te entrega com as deficiências, sem sombra de dúvida, ele tem muito mais virtudes do que defeitos. É um carro macio, apesar de ser um Jeep. Vocês devem lembrar que quando nós fizemos o test drive do Renegade, eu falei que tinha um mercado carente, específico e carismático com esse tipo de carro. Não carente, carismático. Por quê? Porque tem gente que gosta da cara de Jeep. E naquela oportunidade eu mencionei que um dos carros que davam essa característica era a Duster da Renault. Uma característica que a Ford perdeu com o seu EcoSport. Hoje ele não tem mais a cara de Jeep. Nós inclusive andamos ontem lá no litoral, em avenidas de asfalto, andamos em pedras, vias de pedras regulares e acabamos andando numas dunas. E realmente agradou muito o comportamento do carro, mesmo não sendo um 4x4. Chamou a nossa atenção quando nós fizemos as imagens do motor dela, o fato de que ela tem amortecedores para facilitar o erguimento do capô do motor. Isso realmente é uma entrega diferente, diferenciada, e que vai agradar muito, principalmente as mulheres, porque mulheres compram muito esse tipo de carro hoje em dia, porque não precisa fazer força, porque um capô desse tem um bom peso. Então vai facilitar principalmente para as mulheres. Se já facilita para os homens, imagino então para as mulheres. Um amortecedor que faz com que ele suba suavemente esse capô do motor, facilitando o acesso ao motor. Outra coisa que chamou também a atenção, nos chamou a atenção, foi o fato do acabamento interno.
que melhorou bastante. Nessa versão que nós estamos andando, nós temos os bancos em couro. Nos bancos de trás, nós temos para os 3 passageiros o encosto de cabeça com regulagem de altura e os cintos de 3 pontas. Então, está completo em termos de segurança ativa e passiva. Esse acabamento também nas portas, em tecido cinza aqui, agradam bastante. Estão muito bonitos e faz com que o contato fique bastante agradável para quem está dirigindo ou quem está ao lado do passageiro. Esse teste, meus amigos, nós vamos fazê-lo em 2 etapas e com 2 conduções. Eu fiz esse pequeno apanhado aqui na Freeway, em Porto Alegre, e o nosso produtor, que também é jornalista, já teve espaços automobilísticos em outras emissoras de televisão. Hoje ele faz parte da equipe de telejornalismo do SBT. O Guilherme Roquette tem até mais conhecimento técnico do que eu, porque ele fez um curso de mecânica automotiva para poder ter mais informação técnica sobre o produto. Ele vai fazer uma viagem de aproximadamente 800 quilômetros neste fim de semana, indo à sua cidade de origem. Ele vai de Porto Alegre a Jaguarão e depois retorna de Jaguarão para Porto Alegre e vai também expressar as suas impressões ao dirigir esse carro numa viagem bastante longa, mas bastante agradável para a zona sul do estado do Rio Grande do Sul. Então, a partir de agora, nessa edição da imagem que o Guilherme Roquette vai fazer, vocês vão ter as informações e os dados fornecidos pelo nosso produtor, o jornalista Guilherme Roquette. Um abraço a vocês. Bom, pessoal, então são 7h59 da noite. Eu vou, como o Ferlauto já nos adiantou, eu vou sair daqui de Porto Alegre com a nova Renault Duster e vou daqui até Jaguarão. A estrada ela não é toda duplicada, embora há duplicação em alguns trechos, mas isso só recentemente ficou pronto. Então, a gente tem um bom caminho pela frente e no meio do caminho eu vou parar para a gente poder conversar e mostrar exatamente como é que a Duster vai se sair nesse percurso longo. Como eu já conheço o caminho, eu vou poder dizer para vocês exatamente como é que a nova Duster está se comportando. Antes, a gente vai ver agora no painel toda a instrumentação, exatamente como é que eu estou saindo aqui de Porto Alegre. A gente está com o tanque cheio, tá? Uma autonomia de 560 km. Por enquanto ainda não percorri nenhuma distância, então não tem medição de velocidade média, temperatura fria ainda. A gente está saindo aqui com o computador de bordo zerado. Logo de cara, né, saída de Porto Alegre, a gente já está pegando um congestionamento aqui na ponte do Guaíba. Eu confesso que eu não sei exatamente o que está acontecendo, porque normalmente não tem içamento na ponte do Guaíba noturno. Então eu ainda não sei exatamente o que houve, mas a gente vai chegar um pouco mais para frente e vamos descobrir. Já dá para elogiar muito a posição de dirigir. Não foi difícil de encontrar uma posição de dirigir nesse banco. Eu gosto de dirigir numa condição um pouco mais elevada e por isso coloquei o assento um pouco mais para cima, tem regulagem de altura. Então isso aí é muito bom porque facilita, né? Normalmente quem gosta de dirigir uma posição um pouco mais elevada é bom. E aqui dentro, a sensação que a gente tem comparado com a Duster antiga é de um carro totalmente novo e a sensação também de estar num carrão, né? Num carro de uma categoria superior, numa caminhonete maior, é algo que é muito presente nessa nova Duster, porque o painel, a gente pode ver aqui, ó, o painel é muito mais refinado, o carro ele ganhou muito com esse novo painel, com esse novo interior. Já faz mais ou menos uns 5 minutos que eu tô parado no trânsito e o consumo médio da Duster, que estava em 12 km com litro, enquanto eu estava andando dentro da cidade, agora baixou para essa média aqui, ó, 9,7. O que ainda é uma média aceitável, né, para essa condição que a gente está usando ela aqui.
Normalmente um carro desses aqui talvez estaria fazendo 7, se ele já tivesse há mais tempo no congestionamento. Mas por enquanto a gente está com essa média de 9,7. Como eu suspeitava aqui, né? Nesse congestionamento que a gente está enfrentando aqui na BR-290, segundo a informação da rádio nesse dia, nessa sexta-feira em que a gente está fazendo essa gravação, houve um incêndio em um carro e a gente tem 3 km de congestionamento aqui na BR-290 entre Porto Alegre e Eldorado do Sul. E é claro que esses 15, 20 minutos que eu já estou no congestionamento reduziram a média ali da Duster, ó. Eu cheguei com 12, baixou para 9 e agora essa média de consumo está em 7,6. Eu estou utilizando o Start-Stop aqui na Duster, né? E a percepção que eu tive dele é o seguinte: você precisa parar o carro totalmente enquanto estiver no trânsito e manter o pé no freio. Porque se você tira o pé do freio, o carro entende que você quer andar. Então, mesmo que o Start-Stop esteja acionado, você precisa manter o pé no freio para que o carro se mantenha com o motor desligado e aí sim economizar gasolina. O Start-Stop, ele desliga naquele botão bem da esquerda que tem ali, tem o Azinho ali do lado do botão do eco. Daqui a pouco eu explico o que faz o botão do eco. Esse sistema ele pode ser desligado, ele pode ser desativado, né, para quem não gosta de que o carro desligue quando você está numa condição de trânsito. O volante ele é levemente deslocado para a direita, ou seja, para o centro do para-brisa. Ele não é exatamente na reta do nariz do motorista, né? Ele é um pouquinho para a direita. Lembra um pouco quem dirigiu Gol e Paraty aí no final dos anos 90, início dos anos 2000. Eles tinham uma direção bastante deslocada mais para o centro do carro, né? Para o centro do veículo. A Duster é um pouquinho assim também. Mas é uma questão de hábito, né? Logo, logo a gente acostuma e depois nem sente a diferença. Mas tem outras coisas que são bastante elogiáveis aqui na nova Duster. Primeiro, a direção elétrica. A gente sente muito a diferença. Ela é muito macia, se sai super bem quando precisa fazer uma manobra em meio a esse congestionamento que a gente está, ou também quando precisa estacionar, né? Realmente é muito mais macia do que a Duster anterior. O volante novo, ele tem uma empunhadura muito melhor do que o anterior, com os comandos aqui do computador de bordo. E o Ferlauto até comentou, né, que o comando do rádio no nosso lado direito aqui, ele tinha ficado um pouquinho mais complicado de utilizar, porque tem que estar no tato realmente. Mas quem já teve a Duster anterior, a Duster antiga, né, vai se sentir muito à vontade com esse comando, porque ele é o mesmo usado nas outras versões dos Renault. Então, não tem mistério, em 2 toques a gente já está familiarizado com esse comando. Realmente a BR-290 ela está em obras, está em uma pista só, e isso é um dos motivos desse congestionamento grande que eu estou enfrentando aqui na saída de Porto Alegre. São as obras da construção da nova ponte do Guaíba que fazem com que a estrada aqui nesse trecho ela é duplicada, ela fique em apenas uma pista, e aí isso aí complica bastante a situação. Agora sim, trânsito liberado, de volta com as 2 pistas. Vamos ver como é que está a média de consumo. Tá alto, olha só, 7,3 km por litro. Como a gente está com a pista livre agora, eu acionei algumas funções aqui da Duster, justamente que servem para facilitar a nossa condução em estrada. Como eu disse para vocês, pista livre, por enquanto esse trecho ainda é duplicado. Aqui já é a BR-116, em direção ao sul do estado do Rio Grande do Sul. E aqui o que eu tenho acionado? Eu estou com o piloto automático da Duster acionado. Vai balançar um pouquinho porque a estrada ela realmente não é muito boa, por isso que a condição para gravar é um pouco adversa. Mas vocês podem perceber ali, ó, que eu estou com o piloto automático da Duster acionado. Então ela está mantendo a velocidade nos 90 km por hora. Com isso, o que acontece? Eu posso tirar o pé do acelerador e deixar o carro simplesmente indo sozinho, fazendo o seu trabalho.
Além do piloto automático, ela tem também o limitador de velocidade, que vai fazer com que o carro não passe daquela velocidade que eu pré-estabeleci. Já estamos no nosso trecho de pista simples, vou mostrar para vocês agora, trecho ainda não duplicado da BR-116. Agora o meu piloto automático ali está marcando 80 km por hora, justamente porque aqui é um pouco mais complicado, não? O limite é mais baixo, então a gente mantém uma velocidade mais reduzida. Eu estou dirigindo com o modo Eco acionado, indicado, acionado por esse botãozinho aí que a gente está vendo, o segundo da esquerda para a direita, e quando ele está acionado ele fica lá no painel, ó, lá em cima, Eco. O que acontece com a Duster no modo Eco? Ela retarda a reação do acelerador do carro, e com isso o carro fica com um comportamento mais suave, ela não fica muito nervosa quando acelera, justamente para poder economizar combustível, né, para ter uma condução um pouco mais tranquila. Qual é a situação que a gente tem aqui na Duster quando está no modo Eco acionado? É que ela já não é um carro com muita velocidade, com muita retomada. Então o modo Eco deixa a Duster muito lenta, né? Por isso é interessante, quando o motorista for utilizar numa pista livre, como a gente está agora, mantendo sempre a velocidade. Tanto que eu estou com o piloto automático, não estou nem com o pé no acelerador. Mas o fato é o seguinte: quando você vai ultrapassar ou precisa retomar a velocidade, é interessante tirar do modo Eco, justamente para que a Duster possa ter uma retomada um pouco maior. Com esse motor 1.6, ela, às vezes a gente sente, né, que a retomada de velocidade, ela não é uma coisa imediata, ela demora um pouco para acelerar, ela demora um pouco mais para arrancar. Então tem um certo delay, né, entre pisar no acelerador e o carro realmente ganhar velocidade. Como eu já imaginava, logo ia aparecer um caminhão e a gente ia precisar ultrapassar. Agora sim, acho que eu vou conseguir fazer a primeira ultrapassagem com a Duster. Vamos deixar o Fusion ir. E aqui, ó, pé no fundo. E aí conseguimos ultrapassar o caminhão. Claro, uma ultrapassagem bem simples, bem fácil, não precisou de muita coisa. Agora eu precisei colar o pé no fundo para fazer a Duster desenvolver e aí a gente chegar aí acima dos 4, 5 mil giros. Mas nesse percurso que eu estou fazendo aqui, tá bem clara a vocação da Duster. Ela não é um carro feito para correr, ela é um carro feito para andar com calma, com mais serenidade, mais tranquilidade, tanto que eu já consegui melhorar minha média, tá em 12,3 km com litro. Então, andando com o modo Eco acionado, a gente consegue melhorar muito a média de consumo. Um câmbio CVT é um câmbio que não tem marchas definidas. O câmbio CVT, ele tem, na verdade, duas polias, né, que aumentam e diminuem o tamanho conforme a gente precisa, seja mais força ou mais velocidade final. Esse câmbio CVT, ele se traduz muito em suavidade, e é isso também que a gente já notou lá no início do nosso canal, quando a gente fez o teste com o novo Sandero, que também vem equipado com esse câmbio CVT. Nós não sentimos a troca de marcha, até porque de fato ela não existe, não há uma troca, simplesmente uma polia fica mais alta e a outra mais baixa, e aí o câmbio faz então a sua função, né, que é de trazer a força do motor e converter em potência ou velocidade final. Bom, mas a troca em si, a gente não percebe como num câmbio automático. A gente só vê o conta-giros mexendo ali, aumentando ou diminuindo o giro, e o carro aumentando ou diminuindo a velocidade. Chegando aqui então em Camaquã, eu vou fazer a primeira parada nessa nossa viagem, justamente para a gente fazer um balanço. Vão ser duas paradas que eu vou fazer aqui nessa nossa viagem com a Duster. E eu vou fazer então a primeira parada para a gente poder fazer um balanço do trecho até aqui.
até agora, de acordo com o computador de bordo aqui, já rodamos 131 quilômetros, quase 132. O nosso consumo, né, consumo médio da Duster foi de 12,7 km com litro. Quando a gente saiu, esse consumo estava bem mais alto, cerca de 7 km com litro, porque a gente pegou um congestionamento bastante grande lá na saída. Agora não, agora melhorou a média de consumo. A velocidade média aqui é de 43,6 km por hora e a autonomia ainda me aponta 570 km, então dá pra gente rodar ainda um bom percurso, dá pra gente chegar com folga lá em Jaguarão. A Renault disse que melhorou o isolamento acústico aqui dentro da nova Duster. O que acontece? Isso não é uma coisa que a gente percebe logo de imediato. Isso é uma coisa que a gente percebe ao longo do tempo quando passa por um caminhão e não sente barulho, não sente tanto aquele ruído de fora. Melhorou muito de fato o isolamento aqui. E também o barulho do motor para dentro da cabine, que a gente quase não escuta. O barulho do motor, não sente ela roncando aqui dentro. Então, por enquanto, é uma viagem tranquila, suave, não é um carro esportivo, a gente tem que andar com uma condição bem mais suave de dirigir, para dirigir a nova Duster. São ainda 11h40 da noite, eu ainda estou bastante longe de chegar no destino, mas depois que a gente se acostuma com alguns itens aqui da própria Duster, a gente percebe como a vida aqui dentro fica facilitada. Olha só, eu andei quase 172 quilômetros até agora e boa parte desse trecho foi usando o piloto automático, que é acionado por esses botões aqui no lado esquerdo do volante. Para acionar o piloto automático é assim, ó. Primeiro você aperta no botão esse aqui de baixo, esse aqui embaixo na direção. Aí ele vai aparecer regulador de velocidade on. Daí você aperta nesse outro aqui e começa a selecionar a velocidade que tu quer. Por exemplo, como o trecho aqui é de pista duplicada, eu vou selecionar para o limite, que é 100 km por hora. Ó, 100 km por hora agora. Tá no drive e ele vai começar a manter os 100 km por hora sem que eu precise ficar com o pé no acelerador. A gente está se aproximando agora de São Lourenço do Sul, mais ou menos a parte intermediária aqui, né, da nossa viagem. E essa Duster é a versão Iconic, a mais completa da gama. Essa que a Renault nos emprestou, ela está equipada com o kit Outsider, que é composto por frisos largos nas laterais e também por um para-choque de impulsão em plástico na parte da frente. Junto com esse para-choque de impulsão tem 2 faróis de milha, ou faróis de longo alcance, né, como a gente quiser chamar. Aí a gente pode pensar, né, para que tanto farol? Já tem o farol principal, que é biparábola, uma luz para luz baixa e outra luz para luz alta. Tem o farol de neblina. Mas eu vou mostrar agora para quê, por que a utilidade desse farol de milha. Olha a diferença numa viagem noturna. Fica dia aqui na frente. Última parada então da nossa viagem de Porto Alegre para Jaguarão, pela BR-116 aqui no Rio Grande do Sul, com a nova Duster. Aqui eu parei para abastecer, para encher o tanque, para a gente ter autonomia para chegar e para depois voltar para Porto Alegre. Foram 262,9 quilômetros percorridos até agora. Agora são 00:53. Lembrando que eu saí de Porto Alegre às 8 da noite. Já era para a gente estar mais avançado na viagem, mas como tinha aquele congestionamento lá no início, então a gente acabou atrasando um pouco. Mas
Foram 262,9 quilômetros percorridos e 20,9 litros que eu abasteci agora aqui enchendo o tanque. A surpresa boa foi o seguinte, que a Duster, ela corresponde o que diz no computador de bordo com aquilo que a gente calcula. O computador de bordo, ele marca aqui exatamente 12,6 quilômetros com litro. E na calculadora, o resultado deu 12,56 quilômetros com litro. Então, arredondando, a média que eu fiz calculando, né, enchendo o tanque até a próxima parte cheia, empatou com a média do computador de bordo. Agora até Jaguarão o caminho é bem mais tranquilo, muito mais reta, é um percurso mais sereno da gente continuar utilizando bastante o piloto automático. Então, vamos em frente. Chegando em Jaguarão, então, nosso destino, 2 horas e 15 minutos da manhã, 4 graus, nesse agosto rigoroso aqui no Rio Grande do Sul. Como a gente já está chegando bastante tarde, né? Então, amanhã eu vou fazer mais uns testes um pouco mais off-roads com a nova Duster, até para a gente ver como é que ela se sai num fora de estrada leve aqui na volta da cidade. E aí dá para a gente conversar também um pouco mais sobre como é que foi essa viagem. Mas uma viagem calma, tranquila, isso aí com certeza já dá para a gente adiantar. No próximo vídeo tem a avaliação completa da nova Duster.